Pronto. Então vamos lá, né, pessoal? Bom dia mais uma vez a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de. A aula anterior, a gente hoje vai dar continuidade na correção da nossa atividade avaliativa, né? Na aula anterior, a gente conseguiu resolver apenas. A gente parou aí na primeira questão, né? Que a aula anterior a gente frisou lá as questões das pontuação, como é que ia funcionar toda essa questão de ponto, tiramos as dúvidas lá e já fizemos uma projeção para essa segunda unidade, e aí a gente deu início na correção da atividade avaliativa. Vou projetar aqui novamente para vocês, só para vocês ter ciência aí do que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje, né? É, Pronto, apareceu aí. Então, aqui está a atividade avaliativa. Essa primeira questão a gente corrigimos na aula anterior, e aí agora a gente vai estar dando continuidade, tá? É, Essa aqui é a segunda questão. Deixa eu ver se eu aumento um pouco aqui. Eu vou fazer já a leitura dela aqui, e aí posteriormente a gente vai para o quadro. Observe a quantidade de pontos nas figuras que formam a sequência de números triangulares e responda às questões. Aí tem as figuras que tá aí do lado, né? Podem observar aí que é os que tá pintadinho aí de laranjinha, os pontinhos. Aí o item A. Calcule os valores numéricos de n vezes, aí entre parênteses, n mais 1 para n pertencente aí ao conjunto 1, 2, 3 e 4. E compare-os com os números de ponto das figuras. Então, essa questão aí, ela dá essas quatro figuras aí, tá um formato aí de é, triângulo, né? É o que vai avançando aí. Na imagem 1 não dá para a gente ver um triângulo, né? Mas a partir do 2 a gente já consegue estar identificando aí que é um formato de um triângulo e que nesse triângulo aí formando aí por bolinhas, né? E aí o item A, ele nos fornece, digamos, uma fórmula, né? Uma lei de formação aí, e aí pede para a gente comparar aí com um conjunto, que o conjunto que ele já nos fornece aí do 1 ao 4, e aí a gente vai estar aplicando essa lei de formação, e aí a gente vai ver o que acontece, né? A partir do desenvolvimento aí do cálculo, e aí depois a gente vai fazer análise referente a, a figura aí. Vou voltar aqui. Vamos lá, então. Ver se aproxima um pouco mais. Bom, então vamos lá na questão número 2. Questão número 2 da atividade avaliativa. É, Aí a gente vai aqui, o item A, ele nos fornece a lei de formação, a lei de formação é dada por n que multiplica n mais 1, e aí ele pede para calcular o conjunto tal que n pertence aos conjuntos 1, 2, 3 e 4. E aí a gente vai aplicar, ver aí, depois a gente vai estar fazendo essa análise, né, voltado com a imagem. Iniciando o cálculo, eu vou estar aplicando, né, vamos ver, para n igual a 1. Então aqui, para n igual a 1, vamos ter, aqui, ó, n igual a 1. Vamos ter, então, eu vou estar substituindo aonde que for n, aonde que for
no caso a incógnita n aí, eu vou estar substituindo por 1. Então, eu já inicio aqui, no lugar de n, eu vou substituir por 1, que está multiplicando dentro do parêntese n, substituo por 1, mais 1. Pronto, já montei a minha equação aí, agora é só calcular, né? Primeiro, resolvo dentro do parênteses, 1 mais 1 vai ser igual a 2, então vamos ficar em 1 que está multiplicando 2. 1 vezes 2, 2, né? Bom, cheguei ao meu primeiro resultado aí. Vamos dar seguimento. Vamos ver então aqui para n igual a 2. Vamos ver o que vai acontecer para n igual a 2. Então, montando a nossa equação, vamos ter 2, no lugar de n, vou substituir por 2, que multiplica 2 mais 1, 2 mais 1. Então, aqui vamos ter, primeiro, dentro do parêntese, 2 mais 1, 3. Mantém o 2 aqui, né? Então, ficou 2 vezes 3 igual a 6. Bom, também o nosso n igual a 2, já fizemos, agora vamos dar continuidade. Agora, para n igual a 3. Quando n, então, for igual a 3, vamos ter 3, que está multiplicando 3 mais 1. Dentro do parêntese, então, eu vou manter o 3, que está multiplicando 4, né? 3 mais 1, 4. 3 vezes 4, 12. Então, aí já temos o outro resultado. Então, agora, por último, quando n for igual a 4. Quando n igual a 4, vamos ter 4, que vai multiplicar dentro do parêntese 4 mais 1. 4 mais 1 vai ser igual a 5, né? Então, é igual a 5 dentro do parêntese. Então, vai ficar 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. Bom, já resolvemos todos que o exercício nos propôs aqui, né? Do 1 ao 4, então chegamos nesse resultado aí, ó. Para n igual a 1 deu 2, n igual a 2 deu 6, n igual a 3 deu 12, n igual a 4 deu 20. Bom, e agora, o que a gente vai fazer a análise aí referente à imagem? A imagem tinha lá, quando n igual a 1, só tinha um pontinho, né? Para o n igual a 1, só tem uma bolinha. Quando n for igual a 2, na figura lá, para n igual a 2, temos 3 bolinhas, formato aí de um triângulo, 3 bolinhas. Quando n igual a 3, temos aqui 6 bolinhas. Preciso pôr exato aqui, só a demonstração aqui, 6 bolinhas, e quando n igual a 4, temos 3, 6, 9, 10 bolinhas. Vou colocar só o número 10 aqui. Bom, então o que a gente pode analisar? n igual a 1, aqui no resultado aqui que a gente calculou, que ele nos propôs, deu 2. Aqui só tem uma. N igual a 2, deu 6. Aqui só tem 3. N igual a 3, aqui tem 12. Aqui foi 6, né? 6 bolinhas. N igual a 4, 20. Aqui são 10. Então, o que a gente pode relacionar esse com esse? O que a gente desenvolveu com as imagens que ele nos forneceu? Podemos concluir que o quê? Que esse N aqui é o quê, ó? De 1 para 2, dobrou aí, né? De 3, aqui tem 3, deu 6, dobrou também. Aqui de 6, 12, também dobrou. De 4, a 4 deu 10. 10, aqui deu 20, também dobrou. Então, percebeu que todos aí deu 2 vezes mais o valor? Então, a solução aí para essa letra A aí, podemos resumir aí, no caso, essa solução, a resposta,
que para cada valor, é, calculado, né? Cada valor calculado para n, obtemos o dobro, né? Obtemos o dobro é, do número, né? Do número de bolinhas. De bolinhas da figura. Tranquilo, então, nesse item aí? Alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Deixa qualquer dúvida aí. Eu vou estar acompanhando aqui no chat, tá? Deixa eu abrir aqui. Aí, dúvida pode deixar no chat aí que eu vou acompanhando. Então, essa letra A, tranquilo? Vamos adiante, então, né? Nenhuma dúvida. Vou apagar aqui para a gente fazer, então, a letra B. Depois, quem não conseguiu aí acompanhar ou copiar o cálculo, depois eu vou estar postando o link lá, que aí vocês podem estar dando pausa, reveja. Se quando estiver assistindo o vídeo surgir dúvida, pode até deixar comentário lá, tem a opção de você comentar lá, professor, tal exercício, ou coloca o tempo do vídeo, no tempo 10, aí eu fiquei com dúvida em tal cálculo, pode estar fazendo essas observações aí que a gente recebe a notificação e aí a gente vai estar analisando caso a caso. O item B, que lei de formação dá o número de pontos da enésima figura dessa sequência. Bom, então aí agora tem essa sequência aí, e aí agora a gente vai calcular aí, né? Dar uma fórmula aí para essa. No caso, para essa a sequência aí que calculamos, né? Que lei de formação dá o número de pontos da enésima figura dessa sequência. Então, no caso, essa sequência aí que a gente criou aí, qual que é a lei de formação que a gente pode estar fazendo? A letra B, né? Dando continuidade, letra B. Bom, então, assim, a lei de formação que a gente seguiu já foi a anterior, né? Aquela anterior lá que a letra A já nos forneceu, ela forneceu essa lei aqui, ó. N mais 1. Então, a lei de formação, ela nos forneceu essa aí, né? Que a gente aplicou lá. Então, essa letra B é referente ao item A. Bom, então, o que que a gente, para a gente achar o AN aí, o que que a gente deve, então, tá calculando? Uma vez que aquilo que a gente calculou, quando a gente fez a substituição aqui naquela sequência, o que que a gente foi achando? Sempre o dobro, né? Duas vezes o valor de n. Duas vezes o valor de n, quando a gente fizemos a substituição. Então, assim, o que que a gente deve fazer, então, aplicar em cima dessa fórmula para que a gente reduza metade do valor? Porque se está dando o dobro, se era para dar, digamos, 10, deu 20. O que que a gente precisa fazer para que esse resultado, em vez de dar 20, dá 10? Se está dando o dobro, basta a gente dividir por 2, né? Só uma questão de raciocínio lógico aí. Se está dando sempre o dobro, então vamos dividir tudo por 2, porque 2 eu vou dividir aí e vou chegar nesse valor da metade. Então, simplesmente eu posso reescrever essa fórmula, que para qualquer termo que eu represento com o AN, eu posso simplesmente aplicar essa fórmula que ele nos forneceu aí e simplesmente dividir por 2. Porque quando a gente fez a substituição, a gente estava sempre achando o dobro dos números da sequência, a gente dividindo por 2, a gente vai achar o número exato, certo?
Se tiver com dúvida, quer tirar uma prova real, podemos fazer, digamos lá, com o item 4. Só para a gente ver se realmente que o item 4 lá, o n igual a 4, deu 10 bolinhas. Só para tirar uma prova real. Então aqui, quando o termo 4, né? A sequência lá, termo 4, quando o n for igual a 4, vamos ter 4 que multiplica 4 mais 1, e aqui dividido por 2. Então, vamos ter aqui, ó, primeiro dentro do parêntese, né? Então, mantenho 4 que multiplica 4 mais 1, 5, e isso aqui devemos dividir por 2. 4 vezes 5, 20, né? 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 20 por 2, 10. Quantidade de bolinhas lá na imagem, tá? Então, essa aqui é a fórmula aí, a lei de formação para essa sequência. Tudo bem? Tranquilo? Letra C. Quantos pontos formarão a 13ª figura? Bom, a gente já tem a fórmula, então agora a letra C ficou mais fácil. A 13ª, 13, termo, né? Assim, continuando essa sequência aí, a imagem lá só nos forneceu até o quarto, né? Quarto termo, e aí a gente dando continuidade até o 13. Então aqui vai ficar 13, que vai multiplicar 13 mais 1, 14, né? Eu vou colocar aqui no passo a passo para vocês entenderem, que no caso é o 13, que é o valor do n, que eu estou substituindo aqui, mais 1. E isso devo dividir por 2. Fazer aqui na frente para dar para a gente continuar aqui, ainda tem a letra D, né? A gente já resolve aqui embaixo. Então, assim, aqui vamos ter, primeiro dentro do parêntese, 13 mais 1, 14, né? Então, vou manter o 13 que está multiplicando o 14. Isso devo dividir por 2. Aqui, 13 dividido, vamos simplificar essa conta, está muito alto. 13 vezes 14, não faço ideia. Mas, ó, uma coma que é multiplicação. Se fosse uma soma ou subtração, não poderia estar simplificando, mas na de vezes eu posso. 2 por 2 aqui dá 1, porque qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. 14 por 2, 7. Ó, já facilitou minha conta aqui. Agora, em vez de multiplicar 13 por 14, eu vou multiplicar 13 por 7. 13 dividido por... 13 vezes 7 vai dar quanto? 7 vezes 3, 21. Coloco 1 aqui no final, vai o 2 aqui. 7 vezes 1, 7 com 2, 9. 91, dividido por 1, o próprio 91. Então, por isso que a simplificação aí, a gente facilita nosso cálculo. Tranquilo? Letra B, 91. Vamos adiante. A letra D fala o seguinte. Essa sequência tem a figura com 100 pontos e com 120 pontos. Vamos então fazer a conta, né? Essa letra D aqui, a gente vai ter que fazer um cálculo maior. Então, eu vou ter que apagar esse anterior aqui. Vamos ver se eu deixo só a fórmula aqui. Que a gente vai estar aplicando. Então, vamos lá. A letra D, no caso, 110 pontos. Letra D. A gente tem que ver se 110 pontos pertence e também além do 110, o 120. Se esse 120 também pertence. Bom, para a gente saber, né, fazer essa verificação aí, devemos substituir esse valor aqui na fórmula, que é assim, aqui a gente não faz, né, esse n aqui, não é a substituição do termo, igual o termo 4 a gente substitui por esse aqui, o termo 3 a gente substitui por esse aqui, ou o termo 10, ou igual a anterior, a 13, o termo 13 a gente substituiu aqui. Então, e sempre quando a gente substitui o valor do termo aqui no lugar desse n, a gente vai achar a quantidade aqui, ou do valor encontrado de bolinhas, correto? Esse valor do AN aqui é a quantidade de bolinhas. Então, imagina que essa
essa letra D aqui, ela quer saber se 110 é a quantidade de bolinhas. Então, aí a gente vai fazer a substituição aqui, ó, digamos, 110 bolinhas, e vai ver se algum número que eu multiplico aqui, faz essa resolução aqui, se vai chegar nesse valor de 110. Se caso não bater, dá algum erro aí no cálculo aí, ou for impossível de a gente calcular, significa que não tem. E se realmente bater, a gente achar um valor para esse n, é porque existe naquele determinado termo, vai dar aquela quantidade de bolinhas, correto? Então vamos lá. O termo AN, no caso 110, igual, aí o n a gente não sabemos, é o que a gente vai calcular, mantém o n mais 1, dividido por 2. Bom, isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Tem equação do primeiro grau, né? Na multiplicação aí. O que a gente deve estar fazendo para a gente resolver essa equação? Bom, primeira coisa eu vou vendo, né? Eu tenho as possibilidades que eu posso estar fazendo. Esse 2 que está no segundo membro, que a gente chama depois da igualdade segundo membro, esse aqui anterior, primeiro membro. Esse 2 que está dividindo, eu posso passar ele aplicando aquela propriedade inversa. Está dividindo, passo multiplicando, certo? E aí, a gente vai ver depois o que a gente faz. Então, aqui vai ficar ó, 2 vezes 100, opa, 110, né? 2 vezes 110 igual n, que está multiplicando n mais 1. Bom, aqui temos essa multiplicação, e aqui ó, a gente chegou numa situação aí de atributiva, aí, né? Produto notável. Temos aí uma multiplicação também, né? Na aula anterior a gente fez algo parecido a isso aí, que a gente chama de distributiva, que a gente deve multiplicar. A gente quer resolver isso aqui, mas eu não posso somar n mais 1, eu não posso passar esse 1 para cá, ó, porque esse 1 ele está relacionado a esse n aqui, ele está somado com esse, multiplicado por esse, então eu não posso simplesmente, professor, ele está com mais, eu não devo passar ele para cá com menos? Não, porque esse aqui, digamos que ele não é independente, ele está correlacionado com esse n aqui, ó, não posso de maneira alguma passar ele para o membro anterior utilizando aquela propriedade lá inversa, ok? Então, a gente vai estar fazendo essa distributiva aqui, ó, é n vezes n e n vezes 1, certo? Esse aqui eu já posso calcular, 2 vezes 110 vai dar 220. Então, aqui, 220 vai ser igual n vezes n, é o mesmo que x vezes x, vai dar n aqui ao quadrado, né? N vezes 1, 1 vezes x, né? Então, aí mantém o sinal, ou seja, aqui vai dar o próprio n. 1 vezes n, o próprio n. Bom, então aqui percebemos que agora a gente chegamos aqui numa situação de equação de segundo grau. Então, a equação do segundo grau só há uma possibilidade da gente resolver ela aí aplicando o Bhaskara, né? Então, essa situação que a gente vai ter que resolver aí aplicando o Bhaskara, tá? Então, quando a gente vai aplicar a fórmula lá de Bhaskara, a gente deve organizar essa equação, né? O que é organizar? É igualar ela a zero. Então, tudo o que tem de informação de números dela, de incógnita, a gente deixa no primeiro membro, e aí depois na igualdade a gente coloca igual a zero, tá? Então, o que a gente deve mudar aqui, ou fazer aqui, trocar de membro, para que a gente organiza essa equação? Se a gente deve deixar depois da igualdade somente o zero, então eu vou ter que tirar esse 220 para cá, ou posso passar ele para cá, ó, que ele aqui está positivo, eu passo ele negativo. O zero vai ficar aqui no início aqui, mas essa questão de trocar todos do membro, eu posso mudar ele a qualquer instante, não precisa fazer o jogo de sinal. Então, essa equação aqui, ó, eu posso escrever ela, portanto, vou colocar aqui, ó, portanto, é o n ao quadrado mais n
esse 220 que estava no membro, digamos, no membro oposto, positivo, ele vai ficar negativo. Menos 220. Já transcrevi todos, no final igual a zero. Tá? Então, aqui eu só organizei a equação. Bom, então agora aqui a gente chega naquela situação de identificar quem é o A, quem é o B e quem é o C. Não é isso? Quem vai ser o A aqui nessa equação? O valor de A é sempre o número, o coeficiente, que a gente chama, né, o coeficiente do n ao quadrado. É o 1. Quando não tem nenhum número, significa que é o 1. O coeficiente do B é o que o do N aqui, ó, sempre o que acompanha a letrinha que não tem o expoente. No caso, também é o 1. Quando não aparece, é o 1. E o C? O C é sempre aquele valor do termo que chamamos de independente, aquele número que não tem, não está seguido de letra. Caso menos 220, não pode esquecer do sinal. Opa, menos 220. Bom, então agora é só aplicar a fórmula, né? Eu vou estar fazendo aqui ó, na lateral, para que fique aí melhor a visibilidade. Vamos ver se vai caber aqui. Acho que sim. Bom, a fórmula lá do Bhaskara, quem lembra aí? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então aqui eu vou passar para esse lado aqui, ó. Bhaskara, o mesmo o símbolozinho do delta, né? Delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fazendo a substituição, vamos ter delta igual B ao quadrado, vai ser 1. 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, 1. O valor de C, menos 220. Só que lembrando que é vezes, né? Então, como eu não posso colocar um sinal de vezes e um de menos tudo junto, eu coloco dentro do parêntese. 220. Ficou bem pequeno aí. Vocês estão conseguindo visualizar? Ou acha melhor transcrever para cá assim, ó, com espaço maior? Está conseguindo visualizar? Sim, professor. Pronto, ótimo. Então, vamos continuar. Então, aqui, delta igual 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Agora, aqui, a regrinha de sinal, ó, menos, aqui é positivo, menos vezes mais vai dar o próprio menos vezes menos, mais. Então, aqui vai ficar um sinal positivo. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 220. Posso fazer direto aqui, assim, ó, 4 vezes 0, 0, aqui no final. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Então, 4 vezes 220, 880. Somado mais 1, então temos aí que o delta vai ser igual a 881. Acabou aí? Nina não, né? Ainda temos aí a segunda parte do delta, né? A gente calculou aqui essa primeira parte, e aí agora a gente precisa achar o valor do x, né? Que no caso aí o valor de n. Então aqui ó, vamos ter a situação o seguinte, ó, n vai ser igual menos b, menos o valor de b, mais e menos, a gente precisa achar os dois valores, o mais e o menos da raiz desse valor do delta e dividir por 2, que vai multiplicar o valor de A. Então, aqui vamos ter, fazendo a substituição, vamos ter n, de qualquer maneira, a gente vai ter que passar para cá. Que ali agora o n vai estender um pouquinho mais. Mas eu acho que aqui, peraí que a gente resolve isso aí. Vou aproximar para cá, ó. Pronto, eu acho que aqui agora dá para fazer lá. Então, eu vou aplicar agora essa segunda parte da fórmula, fazendo a substituição. Então, vamos ter ó, n igual o valor de menos b, então vai ficar menos 1, mais e menos a raiz quadrada do valor de delta, no caso a gente achou que delta vale 881,
dividido por 2, que multiplica o valor de A. O valor de A é 1. Então, 2 vezes 1. Bom, então aí agora, próxima página, a gente pode fazer essa multiplicação. E aqui a gente precisa achar a raiz quadrada de 881. Então, para a gente achar essa raiz aí, qual que é? Existe uma forma para achar a raiz? Se existe, eu desconheço, né? Algum método, alguma coisa, a gente tem que ser no cálculo mesmo. E aí agora a gente vai chegando aí mentalmente aí, em qual o número aí que chega próximo para depois a gente ir para o rascunho, né? Então você pensa assim, ó, porque normalmente a gente costuma tirar a raiz quadrada daqueles números baixos, né? Menor do que 100, a raiz quadrada de 91, ou de 81, 9, né? 9 vezes 9, 81, 10 vezes 10 dá 100. Então, assim, então a gente tem que ir aumentando isso aí, e de maneira assim, para a gente, não vou colocar aqui 15 vezes 15, 16 vezes 16, porque senão aí a gente for fazendo esse cálculo, a gente vai demorar muito. A gente tem que pensar assim, eu vou logo fazer o cálculo de um número que vai dar aproximado aqui, ó, tá? Porque aí a gente vai mais direto. Imagina que a gente está treinando isso aqui vai servir para que vocês apliquem esse conhecimento lá, né, numa prova de vestibular, o qual lá a gente é programado lá mais ou menos em torno, a turma, pelo menos assim, o Enem, se a gente for dividir o tempo pelo a quantidade de questão, vai dar em torno aí, ó, de 3 a 4 minutos por questão, tá? Então, imagina aí, você tem 3 a 4 minutos a média por questões. Claro que tem questões que às vezes você vai gastar 5, 6, 7, tem outros que você resolve com 1 minuto. Então, mas a média é de 3 a 4 minutos. Então, numa situação como essa aqui, você tem que tentar ir mais direto, melhor, tá? Então, assim, 10 vezes 10 você quer 100, posso aumentar bastante ainda, né? 20 vezes 20, 20 vezes 20, eu falo assim, de multiplicar sempre por números redondos, porque, ó, imagina que números redondos aqui, ó, é mais fácil, ó, você só multiplica os números aqui, o coeficiente, e mantém o zero. 2 vezes 2 dá 4, mantém os dois zero, 400. Posso aumentar ainda bastante, ó, 30 vezes 30, 3 vezes 3, 9, então vai dar 900. Oba, passou. O 30 passou. Bom, se o 30 passou, 30 vezes 30 é 900, então vamos fazer com 29, né? E passou pouca coisa, porque de 881 para 900, pouca coisa. Então vamos fazer aqui o 29. 29 vezes 29. Então vamos ter 9 vezes 9, 81. Aí o 8. 9 vezes 2, 18. 18 com 18 com 8, 26, né? 18 com 8, 26. Agora o 2. 2 vezes 9, 18. Vai o 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. Então aqui, somando, vai dar 1. 6 com 8, 14. Vai o 1. Aqui é 1 com 2, 3 com 5, 8. Ó, 841. Deu a menos, deu baixo. Se o 29 deu menos e o 30 deu mais, imagina o seguinte, para esse valor de n aqui, ó, vou colocar aqui embaixo, o 29, esse valor de n, que no caso aqui a gente precisa chegar, ó, no número 881, esse número aqui deu menos. E com o 30 que fizemos a conta mentalmente, 30 vezes 30 deu 900, passou. Que é o sinal no caso aqui, ó. Ficou dessa forma. E dentro dos conjuntos, quando é raiz quadrada, é somente os números, digamos, naturais, né? Os números inteiros. Positivo no caso aqui. Entre o 29 e o 30 não existe um número aí inteiro, né? Então, essa situação aqui, simplesmente, a gente pode fazer, ó, representar aqui o símbolo matemático que não existe solução. O Ezinho cortado aqui, não existe solução. Concluo, então, que a resposta aqui, ó, para esse 110 aqui, ó, simplesmente não, né? Não pertence aí a essa, é, a essa sequência. Tudo bem? A câmera tá ruim aí? Acho que é porque balancei aqui.
Estão conseguindo visualizar aí? Pronto. Acho que é porque no que eu mudei aí, ela balançou o notebook. Bom, então, essa letra A, opa, desculpa, não é nem letra A, que é a letra D, o primeiro item da letra D, né? Ainda não acabou, que ainda tem um outro ainda, né? Que é o número aqui é 120. Agora a gente vai conferir o 120. Então, eu vou apagar essa parte aqui, para a gente calcular agora se o 120 pertence aí a essa sequência. Fazer mais aqui agora para ver se cabe ali. É 120 pontos. No caso, a gente vai simplesmente igualar, né? Se esse 120 pertence da letra D. Então, vamos igualar. 120 igual o N é quem a gente vai calcular, somado aqui, N mais 1, dividido por 2. Fazendo aquela mesmo passo lá do anterior, 2 que multiplica, vai ficar 2 vezes 120 igual N, opa, tem um N antes, N que multiplica N mais 1. 2 vezes 120, 240, né? 240 vai ser igual. Aqui a gente já até resolveu aquela distributiva lá anterior, deu quanto? N vezes N ao quadrado. N vezes 1, N. Aí a mesma coisa que fizemos na anterior, a gente vai organizar aqui, ó, essa equação, igualando a zero. Então, portanto, vamos ter N ao quadrado mais N menos 240 igual a zero. Então, aqui vamos ter para o valor de A, 1, o valor de B, 1 também, e para o valor de C, menos 240. Bem parecida com a anterior. Só muda que antes aqui era 220, né? Agora é 240. Então, vamos aplicar lá agora o delta igual B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vamos ter delta igual, o valor de B é 1, 1 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes o valor de C, menos 240. Vamos ter, então, delta vai ser igual, 1 ao quadrado é o próprio 1, menos, opa, aqui faltou um sinalzinho aqui de menos, né? Que esse 220 é negativo. Menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 240. 4 vezes 0 vai dar 0. 4 vezes 4 dá 16, vai o 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 960 mais 1, 961. Então, delta vai ser igual a 961. Feito isso, agora eu vou calcular o valor de N. Então, N vai ser igual aquela fórmula lá do X, lá, quem lembra a segunda parte lá da fórmula do Bhaskara? Menos B mais ou menos a raiz quadrada do valor do delta dividido para 2 vezes A. Certo? Então, aqui, N igual menos o valor de B, 1, mais ou menos a raiz quadrada de 961, 961, dividido por 2, que multiplica A, que é 1. Então, vamos ter N igual menos 1. Agora, a gente chegou na raiz quadrada de 961. Bom, aí agora a gente vai voltar aqui e fazer aquele estudo lá novamente, né? Para a gente ir de maneira mais direta. Vamos ver, a gente precisa chegar nesse número, ó, 991. Na anterior, a gente já fez 30 vezes 30, deu 900. Podemos aumentar. 40. E aí, 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16. Mantém os dois zeros, 1.600. Ó, passou e muito, né? Então, eu já sei aí que é um número maior do que 30 e é um número menor do que 40, para chegar aí aproximado. Bom, como assim ficou um pouco distante o 30, mas quer dizer assim, o 40 ficou muito mais distante, né? O 40 deu esse número.
Ó, o 30 deu 900, então eu já sei que é um número que está mais aproximado do 30 do que do 40. Aí agora eu vou fazendo até a análise. Ou será que vai ser o 31, o 32, o 33? Então eu posso estar fazendo esse estudo também. Ó. O 31, geralmente assim, o último número, quando você vai fazer uma multiplicação como essa aqui, ó, você vai analisar ó, o que fica no final, sempre esses dois números que você multiplica, ó. Porque imagina que esse número aqui vai ser o resultado que vai ficar no final. Ó, 1 vezes 1, ó, deu 1. Então lembra que ó, já alguma coisa parecida. Porque imagina se você for multiplicar aqui o 32, ó, 32 vezes 32 vai ser 2 vezes 2, eu já sei que o final do número vai ser um 4. Então aqui ó, não tem nada a ver com 4, né? Aqui o que alguma coisa que poderia dar aqui, o que? O número mais aproximado aí é 5 vezes 5, 25, também não deu, o 6, 6 vezes 6, 36, então tem que sempre pensar nesse sentido, tá? O número aqui, ó, então agora eu vou multiplicar por 31, né, para ver, que eu sei que o 1 aqui, ó, o 1 dá alguma coisa parecida a esse final aqui, então a gente vai fazer o teste. 31, opa, 31. 31 vezes 31. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 3 dá 3, mais 3 vezes 1, 3, 3 vezes 3, 9. Aqui vai dar 1, 3 mais 3, 6, mantém o 9. 961, olha que beleza, bateu certinho. Então, já sei que a raiz quadrada de 961 deu igual a 31. Mantém os dois sinais, o mais e o menos, 31. Embaixo, 2 vezes 1, 2. Bom, então vamos ter duas hipóteses aqui, né? Uma com o positivo e outra com o negativo. Vamos fazer primeiro com o positivo. Vou colocar aqui, ó, n+, que eu vou fazer primeiro o 31 positivo. Menos 1 mais menos 1 mais 31 dividido por 2. Menos 1 mais 31, sinais diferentes, eu mantenho o sinal do maior número e faço a subtração. Então, 31 menos 1, 30, né? 30 positivo. 30 dividido por 2, tenho 30. Dividido por 2, 15, né? Então, eu achei esse aqui, ó, n igual a 15. Esse aqui é o primeiro valor. Agora, a gente vai fazer com n negativo. Vamos fazer aqui embaixo. N vai ser igual, agora com 31 negativo, menos 1, vou colocar aqui, ó, para o N negativo. Menos 1, menos 31, dividido por 2. Menos com menos aqui, então eu vou ter que manter o sinal e somar os números. Mantendo o sinal, somando os números, vamos ter menos 32, né? Menos 32 dividido por 2, 32 dividido por 2, metade de 32, 16, né? E aqui, menos com mais, que esse 2 também é positivo, aqui não tem sinal, menos com mais dá menos. Então, nesse valor aqui, para n negativo, a gente vai ter menos 16. Bom, então, a gente achou dois valores para n, porque a gente chegou na equação de segundo grau, o qual um deu n igual a 15, e no outro deu n igual a menos 16. Bom, só pode existir um número aí, né, na fórmula aí. Não posso determinar que n aqui, ó, vai valer dois números diferentes para a mesma quantidade de bolinha. Não pode, né? Então a gente vai ter que analisar, né? Bom, peraí. Se eu estou falando, se tratando de uma sequência, o qual o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, existe a possibilidade de eu chegar em um termo negativo? Não, né? Se eu estou tratando de números aí inteiro e de sequência, não existe uma sequência menos um, uma sequência menos dois. Como é que eu vou chegar continuando aquela imagem, eu vou chegar no número negativo? Então, a gente desconsidera esse menos 16 e aí a gente valida somente o
positivo, que é o 15. Então, podemos concluir que esse 120, então a solução aí, que 120 sim, né? Está nessa sequência. E se encontra nesse termo aí, ó. A igual a 15. Opa. É o Azinho, a gente coloca o 15 embaixo, né? Ó, o termo 15, assim, ó. O A15, tá? Se a gente for fazer o cálculo aqui, o A15 tem que dar exatamente 120. Tranquilo, pessoal? Dúvidas? Não, né? Então, agora vamos pular então para a questão número 3. Então, aqui na questão número 3, fala o seguinte: considera a sequência numérica infinita a seguir. Aí ele dá a sequência menos 5, menos 1, 3, 7, 11, 15, 19, reticência, ou seja, infinita, né? Então, eu vou transcrever essa sequência aqui, que é menos 5, menos 3, menos 1, 3, 7, 11, 15, 19 e aqui infinita. E aí aqui no item A, ele pede para calcular o segundo termo menos o primeiro, aí depois tem o terceiro menos o segundo, e assim por diante. Tem outros aqui. Vamos calculando aí por etapa. Então, o primeiro que ele pede para calcular, o 1 menos o 2. Primeiro, desculpa, o segundo menos o primeiro. O segundo quem que é? Ó, que é o primeiro termo, que o segundo, que o terceiro e assim por diante. Então, o segundo menos o primeiro, vamos ter então, escrever aqui como que ele pediu lá, ó, assim. Segundo menos o primeiro, então o segundo menos 1, subtraindo o primeiro menos 5. Não posso deixar dois sinais juntos dentro do parênteses, então. Então aqui tem uma regrinha de sinal, né? Menos com menos vai passar a ser mais. Então vai ficar a situação assim, ó, menos 1 mais 5. Menos 1 mais 5, sinal é diferente, mantém o sinal do maior e faz a subtração. 5 menos 1, 4, né? Positivo, porque o 5 é o maior número. Pronto, já chegamos no resultado aí desse item. Agora, vamos ver o segundo item, ele pede o terceiro termo subtraindo o segundo. Então, vamos ter o terceiro é o 3, ó. 3 subtraindo o segundo é menos 1. Não podemos esquecer da regrinha do sinal, porque ele está pedindo esse aqui, ó, para subtrair, que é esse aqui, e o próprio termo já tem também o outro sinal, por isso que os dois sinais juntos aí. Então, vamos ter menos, menos com menos, mais, 1. 3 mais 1, 4. Chegamos também aí no mesmo valor, né? O outro, o A4, o A4 menos o A3. O A4, termo 4, subtraindo o termo terceiro. Vamos ter, então, o 4 vai ser o 7, né? Termo 4 é o 7. 7 subtraindo 3, 7 menos 3, que vai direto. 4, né? Também 4. E o outro, o quinto subtraindo o quarto. O quinto, no caso, é o quinto menos o quarto, isso mesmo. Vamos fazendo aqui. O quinto subtraindo o quarto. O quinto vai ser o 11. 11 menos o 7. 11 tira 7. 4 também. Agora o
Ainda tem mais, né? Aqui vai até agora o sexto menos o quinto. O A6 subtraindo o A5. O A6, no caso, 15, né? Aqui ficou o quarto, aqui o quinto, aqui o sexto, aqui o sete. Sete termos aí. O sexto termo, 15. 15 subtraindo 11, também 4, né? 15 menos 11, 4. O outro agora, o sétimo, menos o A6. Então vai ficar 19 menos 15. 19 menos 15, também 4, né? Bom, então finalizou, né? O que é que podemos perceber? Se trata de um PA, né? O qual aí temos a razão igual a 4. Tranquilo, né? Essa letra A aí, nenhuma dúvida não, né? Não estou conseguindo. É, a colega está falando aí que não está conseguindo aí entender essa parte. É, bom, Maria Aparecida, foi a questão que você está com a probleminha lá do acesso, né? Aí o ideal mesmo é que assista os vídeos anteriores, que a gente já resolveu tudo aí, os exercícios de sequência, para que você venha compreender melhor quando chegar nessa parte, tá? Então, por isso que assim, você chegou agora, a gente já está aí, digamos, no meio do caminho, por isso você, digamos que está tendo essa dificuldade aí de entender, tá? Mas a princípio surge mesmo essa dificuldade, que foi o que tivemos aí lá naquele início, né? A maioria dos alunos com essa dificuldade no início, mas aí aos poucos, acredito que agora, como a gente já resolvemos vários exercícios, fizemos várias atividades, a maioria já clareou, né? Esse conteúdo já facilitou bastante. Foi até na autoavaliação lá que a gente deixou esse item, né? Qual as maiores dúvidas, a maioria relatou que tá tranquilo, tá conseguindo entender, teve a dificuldade no início por conta disso, mas aí é, fica tranquila que isso aí é tudo a questão de tempo, depois que você resolver as questões lá anterior, fazer o estudo do material que eu encaminhei para você, aí você vai conseguir compreender melhor, tá? Então, dando continuidade à letra B, né? Vamos ver o que pede aqui o item B. Analisando os resultados obtidos no item anterior, que resultado você espera encontrar para a subtração de enésimo termo menos o enésimo anterior para qualquer n maior ou igual a 2? N igual ou maior a 2, no caso assim, qualquer termo aqui, ó, posterior do segundo, né? Segundo o segundo termo aí, qualquer número. Então, o que podemos analisar? Que para qualquer termo que a gente for calcular, sempre o resultado, né, que é o mesmo que a razão aí, vai ser igual a 4, né? Tranquilo? Então, essa letra B, simplesmente a gente faz, no caso ele está pedindo para fazer essa análise aí, né? Então, a gente pode, no caso, responder aqui, que essa solução, o que a gente espera, qual o resultado que a gente espera encontrar? Solução é encontrar, no caso aí, encontrar 4, né? O resultado 4. Tranquilo, nessa letra B só isso. Usando o valor do sétimo termo, determine o oitavo. Usando o sétimo, determine o oitavo? Beleza, vamos lá então aqui, ó. Ele meio que obrigou a gente a utilizar o sétimo aí, né? O sétimo termo. Vamos ver qual que é o sétimo? O sétimo é o 19, ó. Então aqui, para mim achar o oitavo termo, utilizando o sétimo, eu posso escrever assim, é o sétimo termo, e aí mais a razão.
Concorda que é sempre aqui não está aumentando 4 em 4? Então, mais a razão, eu vou chegar no oitavo termo. Então, o oitavo termo eu posso escrever dessa forma. O sétimo é o 19. A razão, encontramos aqui que é 4, mais 4. 19 mais 4, 23, né? Então, o oitavo termo aí, 23. Tranquilo? A letra D. Elabore uma estratégia que possa ser utilizada para determinar o valor de o termo n mais 1, conhecendo o valor do termo AN. Então, ele está pedindo aqui para a gente como é que a gente vai encontrar o valor de um termo posterior se a gente conhece o anterior. Que estratégia que a gente deve utilizar? Tranquilo, né? A gente pode responder simplesmente assim, a somar mais 4. Então, a resposta desse aí, apenas isso resume essa questão aí, a somar mais 4. Porque ele está perguntando assim, qual que é? Eu conhecendo um determinado termo, imagine isso aqui, ó. Como é que eu faço para mim conseguir achar o posterior a ele, se eu conheço esse termo que é 11, para mim chegar no próximo, só eu somar aqui, ó, mais 4. 11 mais 4, 15. Entendeu? Então, ele só pergunta isso aí, qual que é a estratégia? A estratégia é somar mais 4. Tranquilo? Só isso. Bom, então agora o item 4. Vamos lá, questão 4. Então, eu vou apagar essa 3. A questão 4 é para a gente identificar se é PA, se a sequência se trata de uma PA ou não. Houve alguns erros nela. Então, vamos procurar ver o que foi o erro aí, né? Para a gente poder corrigir, né? Mas que é um detalhinho simples aí, a gente perde uma vaga de uma universidade. Então, esses detalhinhos que vai fazer uma diferença para vocês aí que estão focados em vestibular. Às vezes, um simples detalhe a gente passa batido. Então, vamos ver o que foi aí o erro aí dessa questão, né? Alguns acertaram, mas eu acho que a maior parte aí, eu acho que acabou equivocando aí nessa questão número 4. Questão número 4. A sequência, prefiro fazer em pé. A sequência, vamos ter a sequência, o item A. A sequência 3, 10, 17 e 24. Somente até aí. Bom, primeiramente, é o único item aí para mim confirmar se é PA ou não, é saber se a razão está a mesma, né? Padrão para todos esses números aí. Estando padrão, estando igual, eu posso concluir que é um PA. Então, aqui, ó, de 3 para 10, 10 menos 3, 7. Então, tá somando aqui, ó, mais 7. De 10 para 17, também mais 7. De 17 para 24, 17 para 24, mais 7 também. Bom, então, se todos os termos aqui estão de 7 em 7, eu posso concluir que sim, é uma PA, tá? Essa sequência aí é uma PA. Tranquilo? Vamos ver a B. A B já em forma de fração. Dificulta um pouquinho mais. 1 sobre 1000. Depois vem 1 sobre 500. Aí vem 3 sobre 1000. E 3 sobre 500. E aqui ela ainda dá 3 pontinhos. Continua. Vamos ver lá então. Sabemos que para a gente chegar na razão, a gente faz sempre o segundo termo subtraindo o primeiro termo, tá? O termo posterior menos o anterior. Então vamos lá, fazendo essa subtração. Vamos ter 1
sobre 500, subtraindo 1 sobre 1000. Aqui, lembra do MMC? Eu preciso encontrar aqui o MMC. Vou fazer aqui embaixo, porque aí a gente vai lá, a gente resolve os dos outros. Vou fazer aqui, descendo aqui. Então aqui vai ser o MMC, ó. De 500 e 1000 vai ser o 1000, né? Porque 1000 divide também por 500. Então aqui 1000 dividido por 500 vai dar 2, que é o dobro, né? 2 vezes 1, 2. Menos 1000 dividido por 1000 dá 1, 1 vezes 1, próprio 1. 2 menos 1, 1, né? 1 sobre 1000. Então o resultado aqui dá 1 sobre 1000. Beleza. Vamos ver o próximo. Agora vamos. Esse aqui foi do A2 subtraindo o A1. Agora vamos ver o A3. Vamos fazer o A3 menos o A2. Para ver se também vai dar igual, né? Então aqui, o A3 vai ficar 3 sobre 1000 menos o A2, 1 sobre 500. Tirando o MMC entre 1000 e 500, vai ser o 1000. 1000 dividido por 1000 vai dar 1, 1 vezes 3, o 3. Menos 1000 dividido por 500 vai dar 2. 2 vezes 1, 2. Então aqui nos 2, 1. E mantém o 1000. Oba, ó, bateu. Tá dando igual. Agora vamos por último, a última. É o A4 aqui, né? O A4 subtraindo o A3. O A4 subtraindo o A3. O A4 aqui é 3 sobre 500, menos 3 sobre 1000. 3 sobre 1000. O MMC também vai ser 1000. 1000 por 500 vai dar 2. 2 vezes 3, 6. Subtraindo, 1000 por 1000 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. 6 menos 3 vai dar 3. E aqui mantém o 1000. Bom, chegamos no valor 3 sobre 1000. Diferente da anterior. Concluímos, então, que isso aqui não se trata de uma PA, tá? Não é aí uma progressão aritmética, certo? Tranquilo? Conseguiu entender isso aí? Já foi um pouquinho mais chatinha, que a gente tem que fazer o processo aí, ó, de fração, né? Subtração de fração, achar o MMC e a partir daí desenvolver o cálculo. Vamos ver então agora aqui a letra C, a sequência da letra C. Vou apagar isso aqui. A sequência da letra C, vamos ter menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, vai alternando, né? Até o final, sempre alternando. Menos 1, menos 1, 1, menos 1, um positivo, um negativo, um positivo e assim por diante. Sempre alternando, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Bom, e aí? Aqui a gente vai subtrair, né? Vamos ver se a diferença aqui do segundo subtraindo o primeiro, se vai dar as mesmas aí nas sequências, se as mesmas razões. Então aqui o A2 subtraindo o A1, o A2 é 1, 1 menos 1. Vamos ter quanto? Menos com menos vai dar mais, então 1 mais 1, 2. Vamos ver o próximo aqui. Vamos ver o A3 subtraindo o A2. O A3 vai ser menos 1. Então aqui vai ficar, ó, menos 1 subtraindo o A2. O A2 é um positivo. Menos 1 com menos 1. Menos com menos, então eu tenho que manter o sinal e somar os números. Então vai dar aqui menos 2.
Ó, já deu diferente. Aqui deu 2 positivo, aqui deu 2 negativo. São números diferentes. Então, não preciso nem calcular o próximo. Eu já concluo que aqui não se trata de uma PA. Deu razões diferentes, então não é PA, progressão aritmética. Tá? Tranquilo? E a letra D, por último, temos meio, 1/2, menos 1/2, menos 3/2, menos 5/2, menos 5/2. Reticências. Bom, vamos lá então. Calculando aqui o A2 menos o A1, vamos ter. Fazer aqui, né? Aqui eu copiei isso aqui, é o primeiro termo, o segundo termo. Então, o A2 menos o A1, vamos ter menos meio, menos 1/2, subtraindo o primeiro termo, que é meio. Então, aqui, tirando o MMC, de 2 e 2 vai ser o próprio 2. 2 dividido por 2 vai dar 1. 1 vezes menos 1, o próprio menos 1. Menos 2 dividido por 2 também 1. 1 vezes 1, 1. Então, aqui temos menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, né? Menos 2 dividido por 2 vai dar aí, menos com mais vai dar menos, então 2 por 2, 1. Então, o resultado aqui, ó, nessa razão, deu menos 1, um negativo. Então, vamos fazer agora o terceiro termo, subtraindo o segundo termo. O terceiro deu menos 3/2, subtraindo o segundo, que é menos meio. Então, vai ficar dentro do parênteses aqui, ó, 2 sinais negativos. Menos com menos, mais. Então, vamos ter aqui, ó, menos 3/2, menos com menos, mais. Então, esse meio aqui vai passar a ser positivo. Tirando o MMC, de 2 e 2 é o próprio 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes menos 3, o próprio menos 3. Aqui vai ser mais. 2 por 2, 1 vezes 1, o próprio 1. Menos 3 somado mais 1, sinal diferente, mantém o sinal do maior número, faça a diferença. 3 menos 1 dá 2. O sinal do maior número é o negativo, dividido por 2, igual, mesma situação anterior, né? Menos 1. Bom, até aqui bateu, né? Vamos fazer aqui em cima, aqui, ó, o A4, o último aqui, ó, o A4 subtraindo o A3. O A4 é menos 5/2, subtraindo o A3, que é menos, então vai ficar dentro do parêntese, 3/2. A regrinha de sinal, ele vai passar a ser positivo. Então, vai ficar menos 5/2 mais 3/2. Achando o MMC vai ser o 2. 2 vezes 2 dá 1, vezes 5, o próprio menos 5, mais também vai dar 1 vezes 3, o próprio 3. Menos 5 com mais 3 é achar a diferença, né? Que é menos 2. 5 é o maior número. Também dividido por 2. 2 por 2 dá 1. Mantém o menos, né? Que menos com mais dá menos. Bateu todas as razões iguais. Portanto, a letra D aqui, a letra D, concluímos que sim, se trata aí de uma progressão aritmética. Tranquilo? Acho que foi nessa letra aí que alguns erraram.
a questão da regrinha de sinal. Uma vez um detalhinho aqui, ó, igual a gente coloca dentro do parênteses, às vezes esquece de pôr aí, não, já tem negativo, esquece de pôr o outro negativo, e aí, em vez de somar, faz subtrair, e aí vai dar, com certeza, vai dar um número diferente, né? E aí, onde é que o resultado aqui não bate, não dá igual, já conclui que não é PA. E aí, é a questão. Bom, vamos então. Próxima questão. Essa aula vai ter 10h40, né? Temos tempo ainda. 20 minutinhos. A questão número 5, ele pede para calcular os 5 primeiros termos de uma PA. A gente tem que calcular os 5 primeiros. E ele já fornece o primeiro termo e a razão. Então vamos lá, a questão número 5 pede para calcular aí os 5 primeiros termos de uma determinada PA. E aí o item A, ele nos fornece o A1, que é igual 12, e a razão igual a 7. Então vamos lá calcular aí esses primeiros termos aí dessa PA. Então aqui vamos ter o segundo termo vai ser igual, posso simplesmente colocar o primeiro termo mais a razão, certo? O segundo vai ser o primeiro mais a razão. Então aqui o segundo termo vai ser igual o primeiro 12, mais a razão é 7. 12 mais 7, 19, né? Então o segundo termo vai ser igual a 19. Eu já posso até ir colocando aqui, né, a solução aqui, ó. O primeiro termo ele já nos forneceu. O segundo termo, 19. Agora vamos para o terceiro termo. O A3, eu posso simplesmente colocar o A2, como eu já conheço o A2, né? O A2 mais a razão. Então o A3 vai ser igual, o A2 foi 19, mais 7. O A3 vai ser igual 19 mais 7, 26, né? 26. Então aqui, ó, 26. O A4, vai ser igual, posso utilizar o A3 mais a razão. O A4 vai ser igual, o A3 foi 26, 26 mais 7, 32, né? O A4, então, igual a 33, né? 7 com 6 com mais 7 vai dar 13. Então é 33. Falei 32, desculpa aí. 33. O A5, né? Por último, os 5 primeiros, ele pede os 5 primeiros termos, então até o A5. O A5 vai ser, posso utilizar o A4 mais a razão. Então o quinto termo vai ser igual. O 33 mais 7. 33 mais 7, 40. Então, o quinto termo aqui igual a 40. 40. Então, 33 e 40. Pronto. Está respondido aí a letra A. Tranquilo? Vou apagar aqui então para mim fazer a letra B. Esses aqui não tem que ir fazendo o cálculo, né? Porque senão embola muito aqui. Então, a letra B, o item B,
O primeiro termo é 12, o A1 é 12 e o R é menos 7. Parecido com a anterior, só que no caso aqui razão negativa, né? Podemos concluir que essa letra B, razão negativa, vai ser uma sequência, o quê? Decrescente. A anterior, positiva, então era crescente, tá? Vamos lá, então. O primeiro termo, já podemos até escrever aqui, que vai ser o 12. E o segundo, o A2 vai ser igual, posso utilizar o A1 mais a razão. O A2 vai ser igual o A1, que é 12, mais, só que aí a razão agora é menos 7. Mais com menos vai dar menos. Então aqui eu vou pôr direto, aqui é o menos 7, tá? Então o A2 vai ser igual 12 menos 7. Tem o 12, tiro 7 e fica 5, né? Então, segundo termo aqui, 5. O A3 eu posso utilizar o A2 mais a razão. Por que é sempre bom a gente colocar o mais aqui, para a gente lembrar que aqui ó, é mais. Para você só colocar menos, o que acontece se você pôr menos aqui, ó, o segundo termo menos a razão, quando você for colocar a razão, vai ficar menos, e tornar a colocar o menos da razão, ele vai passar a ser mais. Então é importante que isso aqui, ó, sempre você deixe o positivo. É o segundo termo mais a razão. Só que aí, se a razão está negativa, aí sim, vai passar a ser negativa. Então o terceiro termo vai ser igual o A2, que deu 5, menos 7. Então o A3, eu tenho 5, tiro 7. Vou ficar devendo, né? Vai dar menos 2. Então aqui, ó, menos 2. O A4 é o A3 mais a razão. Então o quarto termo vai ser igual. O A3 deu menos 2. Menos 2 é menos 7. Então vamos ter aqui o A4 aqui, ó, menos 2 com menos 7, menos 9. Certo? E o A5, né, por último, menos 9. E o A5 vamos ter o A4 mais a razão. Vamos ter então o A5 igual menos 9 menos 7. O A5 vai ser igual menos 9 menos 7. Mantém o sinal, 9 mais 7, 16. Então, menos 16 e menos 16. Os 5 primeiros termos aí dessa PA decrescente. Tranquilo? Então, vamos no item C. Deixa eu apagar aqui. A letra C, ele nos dá o primeiro termo igual a menos 2 e a razão igual a número de fração, ó, 1 sobre 2. Então vamos ver lá. Calculando aí já posso escrever aqui, solução. Primeiro termo eu já tenho que é menos 2. O segundo termo vai ser igual ao primeiro mais a razão. Vou colocar a fórmula primeiro mais a razão. Então, o segundo termo vai ser igual ao primeiro, que é menos 2, mais a razão é meio. Então, aqui vai ser o MMC, né? Então, A2 vai ser – o MMC aqui, quando não tem nenhum número, significa que vai ser
Só um minuto aqui. Alguém me ligando aqui. Peraí. Pronto. O, o MMC entre 1 e 2 é o próprio 2. Então, 2 dividido por 1 vai dar 2, que multiplica menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Mais 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes 1, o próprio 1. Então, aqui, o A2 vai ser igual menos 4 com mais 1, vai ficar menos 3, né? Menos 3 sobre 2. Então, deu aí em forma de menos 3 sobre 2. O segundo termo, então podemos escrever aqui, né? Podemos escrever menos 3 sobre 2. Não é divisível, então a gente deixa aí, vai dar um número decimal, né? Na verdade vai dar 1,5, mas por enquanto a gente mantém em forma de fração. Então, para a gente calcular, o A3 vai ser igual ao A2 mais a razão. Então, o A3 vai ser igual o A2, que é menos 3 sobre 2, mais meio. Então, aqui também chegamos aí em o MMC, de 2 e 2 é o próprio 2. 2 de 1 vezes menos 3, o próprio menos 3. 2 por 2, 1 vezes 1, o próprio 1. Então, o nosso A3 vai ser igual. Menos 3 com mais 1 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar 1 negativo, né? Então, o A3 vai ser igual a menos 1. Tá? Então, aqui, ó, menos 1. O nosso A4. O A4 vai ser igual ao A3 mais a razão. O A4 vai ser igual ao A3, encontramos que é menos 1, mais a razão, que é meio. Então, vamos ter o A4 igual o MMC. Aqui eu posso escrever o 1. Entre 1 e 2 vai ser o 2. 2 dividido por 1, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Mais 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes 1, 1. Então, vamos ter aqui que o A4 vai ser igual a menos 2 com mais 1, vai dar menos 1, né? Menos 1. Embaixo mantém o 2. Então, menos meio. Então, aqui, menos meio. E, por último, o A5, né? O A5 vai ser o A4 somado mais a razão. Então, vamos ter que o A5 vai ser menos meio, mais meio. Vamos ter que achar o MMC, que é o 2, né? 2 dividido por 2 vai dar 1 vezes menos 1, próprio menos 1, mais 2 por 2, 1 vezes 1, próprio 1. Menos 1 com mais 1, 0, né? Então, 0 dividido por 2 é 0. Então, esse A5, chegamos aí no valor de 0. Então, 0. Tranquilo? Eu coloquei 0,5. Sim, no caso você trabalhou com número decimal, né? Tudo bem. No caso aqui, ó, a resposta aqui, ó, em número decimal daria 2, aqui menos 1,5, né? 1,5. Aqui menos 1 normal. Aqui daria menos meio, né? Em número decimal. Bom, então vamos lá agora no item
Temos o D ainda, letra D. A letra D, vamos ter aí o A1 igual a 12, A1 igual a 12 e a razão igual a 0,25. Menos 0,25. Um PA também decrescente. Então, aqui a solução, vamos ter o primeiro termo 12, o segundo, se é diminuir, então o A2 vai ser 12 menos 0,25. Se eu tenho 12 e tiro 0,25, vai ficar quanto? 11,75, né? Precisa fazer essa subtração? Não, né? 11,75. Ou vou fazer só esse primeiro aqui para vocês terem a noção, né? Uma subtração, tem muita gente que tem dúvida aqui nessa subtração. Quando eu tenho um número inteiro, se eu vou montar ele, digamos, para fazer a subtração com número decimal, bom que você coloque a vírgula nele. Então, significa que a vírgula está aqui depois do 2, então eu representei dessa forma. Eu vou subtrair, tenho que montar de modo que fica vírgula embaixo de vírgula, né? Então, o 0 vai ficar aqui e o 25 vai ficar aqui. E isso aqui se trata de uma subtração. Bom, aqui eu completo com outro 0, né? Aí ficou assim, ó. A montagem aqui dá conta. 0 eu não posso tirar 5, pego um emprestado, esse aqui vai ficar 1. Esse aqui eu empresto um aqui, mas no instante que eu pego o emprestado vai ficar 9. E aqui tem o 10. 10 tira 5, fica 5. Aqui ficou 9. 9 tira 2, fica 7. Mantém a vírgula. 1 tira 0, fica 1. E aqui não tem ninguém abaixo 1. Então 11,75, 11,75. Tranquilo? 11,75. Eu vou colocar ponto e vírgula, porque tem as vírgulas já aqui dos números decimais. E assim por diante. O A3 então vai ser, vamos fazer aqui direto, ó, esse aqui, subtraindo a razão, 11,75 menos 0,25. 11,75 menos 25, 11,5, correto? Então aqui, ó, 11,5, 11,5, 11,5. O A3 igual a 11,5. Correto? Então agora o A4. O A4 vai ser o A3, 11,5, subtraindo 0,25, 11,5, subtraindo 0,25 vai dar 11,25, né? Então o A4 vai ser 11,25. Ponto e vírgula, 11,25. Ponto e vírgula, ainda falta o último ali. O A5, vamos ter 11,25, subtraindo 0,25, vamos ter então igual a 11, né? Então aqui o A5 igual a 11. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó, 11. Certo? Então vamos adiante, né? 10h40, é isso mesmo? Significa que a gente venceu o horário. Eu tenho até aula agora na outra turma. Bom, pessoal, então, encerramos por aqui, né? Amanhã é o horário proporcional a hoje, né? Que é sexta-feira. Então, amanhã teremos novamente. Então, amanhã a gente nos encontramos novamente para a gente finalizar essa avaliação aí. Tranquilo? Então, a gente encerra por aqui. E aí, amanhã a gente dá continuidade, tá? Então, bom dia, muito obrigado pela participação de vocês, mais uma vez, e até amanhã nos veremos novamente, tá? Bom dia aí, bons estudos, as próximas aulas aí.